Seu André, realmente uma fala muito instigante para quem está familiarizado com as obras do Habermas, para conseguir apresentar dessa forma tão sintética e passar por tantos livros e por tantos períodos distintos do Habermas, realmente exige um esforço muito grande, é uma tarefa realmente primordial e foi excelente. Obrigado, André. Agora nós vamos abrir para perguntas. Então, quem quiser. Aqui primeiro, depois ali atrás. Primeiramente, sensacional, né? Primeiramente fora Temer. não tem a ver. Mas é incrível você conseguir tornar um autor que é difícil, não me parece claro na leitura, num autor claro, num autor bastante compreensível. E, então, assim, uma dúvida mesmo que apareceu na sua fala, a diferença entre racionalidade instrumental e racionalidade estratégica. Você falou que são coisas diferentes, eu imaginei que fosse a mesma coisa na minha leitura. E, claro, se você puder dar uma palhinha um pouco dessa relação entre pragmática universal e retórica, mas, claro. Vou pegar mais alguma dúvida. Tinha um rapaz ali e depois eu pego com vocês. São duas bem curtinhas para completar as anotações aqui. Primeiro, o que é capitalismo tardio? E a outra, quando você estava falando do Marcuse, ele estava falando que a racionalidade lógica é uma racionalidade de dominação, aí o Habermas vai falar que, quando ele falar de tecnologia, o problema é quando a racionalidade elimina a praxis. Aí eu queria entender um pouco mais sobre isso, você poderia dar um exemplo, sei lá, uma coisa desse sentido. André, eu queria te perguntar, se eu entendi bem, né? Eu localizei como se fossem dois tipos, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas dois tipos de distorções, ou não sei se seriam causas, distorções. Uma que eu vou chamar que você usou mais no final, que seria mais psicológica, que ela está muito ligada à psicanálise e tudo que você falou do final. Mas no início, me parece que você estava falando muito de uma distorção que era causada, vou tirar de uma frase que está aqui, né? Hoje, no mundo do capitalismo tardio, você teria um incremento das distorções sistemáticas da comunicação, né? Se existe assim, essa coisa diferente, que uma coisa é do nível individual, familiar, psicológico, e na outra no nível maior, né, no nível macro. E se pudesse falar um pouquinho mais desse nível específico, como que o capitalismo tardio aumenta as distorções? André, se você puder responder essas três perguntas, aí eu abro novamente mais uma rodada de perguntas e respostas. Em relação à primeira, a diferença entre duas formas de racionalidade, instrumental e comunicativa? Você falou na hora do Marcuse, falou assim, porque tem o Marcuse que ele do estudo ao campo do instrumental, do fazer, né? E o Habermas pensa a praxis como uma dimensão diferenciada do fazer, não só o técnico, né? E você, em algum momento, você fala assim, o fazer está no campo instrumental e no campo de estratégia. Isso não são a mesma coisa, então, isso não é a mesma coisa, Entendi. Entendeu? Instrumental e estratégia, diferença, né? Foi uma das coisas que eu falei, olha, se quiserem eu falo isso sobre depois, né? Qual a diferença entre o uso instrumental e o uso estratégico? O uso instrumental, ele pode ser, o uso instrumental da racionalidade comunicativa é o uso de uma racionalidade referente a fins, que calcula meios e fins, diante de um mundo que está objetivado. É um mundo de coisas, diante do qual você deve saber para poder realizar uma determinada manipulação técnica sobre ele. O que é uma racionalidade estratégica? A racionalidade estratégica, ela entra quando se está em questão uma determinada decisão instrumental, diante do qual há um outro ator que também está agindo estrategicamente, está agindo instrumentalmente. Aí começa a entrar naquilo que hoje em dia é extremamente desenvolvido, que é a teoria da escolha racional, onde você tem que, diante de uma situação onde há jogadores agindo instrumentalmente, você tem que bolar estratégias de ação,
onde você deve prever a ação do seu adversário ou daquele que está agindo instrumentalmente. A ação estratégica envolve essa relação com um segundo ator que está agindo ou estrategicamente ou comunicativamente. Você pode ter uma situação onde você é um estratego e você está diante de uma pessoa que está agindo racionalmente. Tá? A distinção entre ação instrumental e estratégica ela envolve isso. Se você está se interagindo com um indivíduo ou está interagindo somente diante de um mundo de objetos. Mas ele tem um momento, se vocês quiserem saber bem uma diferença, que eu acho que é o momento melhor onde ele trabalha essas diferenças de níveis de ação estratégica, é no livro, no artigo Dogmatismo, o artigo que eu passei, Dogmatismo, do Teoria e Praxis, Dogmatismo, Decisionismo e... Ninguém lembra? Absurdo, falei sobre isso, se vocês não lembram. Dogmatismo... Razão e decisão. Tá? Tem um momento ali onde ele diferencia vários níveis de ação instrumental. Começa do instrumental, vai para o estratégico, onde entra a questão da teoria da decisão, que é muito comum. Teoria de decisão racional. Como é que você consegue estabelecer determinadas estratégias diante de situações competitivas? Como é que as empresas conseguem produzir processos de decisão estratégica diante de um cenário tal? E depois ele vai chegar num nível, que é um nível mais reflexivo, que é aquele que se lida com a dimensão dos sistemas, teoria de sistemas, cibernética, onde você começa a operar com sistemas que operam de forma autorregulada diante de ambientes onde há necessidade de autorregulação do sistema, adaptação e criação do ambiente. Então, tem vários níveis de ação instrumental, desde o mais micro até o mais macro. E uma coisa que eu não falei, que é a consciência tecnocrata para ele, se ela se realizasse, ela levaria a essa distopia, que é a distopia de uma sociedade somente de sistemas autorregulados, onde não é necessário que haja humanos, porque os sistemas se autorregulariam. Basicamente, é a sociedade do Luhmann, que é um sociólogo alemão com quem ele interagiu e foi muito importante, enquanto um dos principais inimigos teóricos dele, no desenvolvimento da teoria da ação comunicativa. A relação entre a retórica e a pragmática universal. Eu trabalho a retórica com Chaim Perelman, que é um dos grandes retóricos do século XX. De forma muito rápida, a retórica permite duas coisas. Em primeiro lugar, tem um elemento muito próximo da pragmática universal, tá? Com os conceitos dele de auditório universal. Você tem uma estrutura da comunicação que é uma estrutura que envolve sempre uma relação interativa de argumentação, onde tem o orador, o auditório, você tem a dimensão da linguagem, que é o uso da linguagem que é autônoma em relação ao contexto interativo, e você tem a necessidade de um processo de entendimento ou de convencimento, persuasão de outro. E isso envolve tanto uma dimensão interativa, que tem uma lógica própria, de interação simbólica, onde a sociologia ajuda muito bem, a psicologia ajuda muito bem, quanto também tem uma dimensão do uso da maquinaria da nossa linguagem. A nossa linguagem, ela tem uma maquinaria específica, que é acionada no contexto da interação persuasiva ou da interação voltada ao convencimento. Com o Perelman, para resumir o ponto, não somente se consegue desenvolver essa dimensão da pragmática universal, quanto consegue se dar um caráter mais empírico à análise. Você consegue analisar melhor como que os discursos e as técnicas discursivas são utilizadas em contexto de entendimento ou de manipulação das pessoas. Então, a retórica ela consegue dar mais concretude para a questão da teoria da argumentação. O Habermas é muito difícil de operacionalizar empiricamente. A retórica é muito mais fácil. Em relação ao que é capitalismo tardio, é o capitalismo tarde. Não, não é capitalismo tarde. O capitalismo tardio você tem a época do capitalismo liberal, onde você tem ainda uma condição de mercado de pequenos proprietários ou de burguesia, onde está mais próxima de um sistema de competição de mercado. Na virada do século XIX para o XX, você começa a formar o capitalismo monopolista, que é a formação das grandes empresas, dos grandes conglomerados, do petróleo, da energia, aquelas empresas do ramo de indústrias de base, mas também as grandes indústrias de comunicação.
Você muda o sistema. A estrutura social e econômica da modernidade muda com a ascensão do que se chama de capitalismo monopolista ou capitalismo tardio, onde se sai de um capitalismo competitivo para um capitalismo baseado em grandes corporações, sejam elas corporações midiáticas, corporações do ramo da comunicação. A publicidade surge como um grande dispositivo de expansão do sistema econômico. Aí tem todo aquele sistema capitalista que a gente conhece hoje, que é esse que a gente vive, onde você tem formação, não é um mercado aberto, mas são empresas que têm muito mais capacidade de formar o seu mercado, surge a publicidade como uma possibilidade de expansão interminável das frentes de venda e de consumo, surge a sociedade de consumo. Ao mesmo tempo, surge um capitalismo concentrado em grandes corporações e surge a sociedade de consumo. É um capitalismo menos modelado pelo mundo do trabalho na indústria e mais aquele que faz a transição para o mundo onde surge a sociedade de consumo e começa a migrar da sociedade industrial para a sociedade de serviços. É esse capitalismo que está começando a dar essa feição, que depois fica muito mais clara, década de 60, 70, que é aquele que eles estão começando a tematizar. Tá? É um capitalismo de concentração, de oligopólio e de monopólio. Esse capitalismo, ele cria o sistema da publicidade, da estratégia de propaganda. Qual é a grande ciência desse novo mundo? Behaviorismo, ciências comportamentais. Esses caras estão pensando, o sistema do capitalismo tardio não é aquele mais que Marx estava olhando e dizendo, vai haver uma agudização da contradição de classes, proletariado, burguesia. Não. Formou-se uma grande classe média, formou-se uma grande massa de trabalhadores integrados no mundo do trabalho, formou-se um Estado social, que é importante no conceito de capitalismo tardio, um Estado onde surgem direitos sociais e surge a possibilidade de uma reprodução interminante do capitalismo com ciclos de crise. Tá? Mas o capitalismo não vai chegar na contradição final, não vai chegar numa crise final, porque o sistema chegou no equilíbrio. Expansão de direitos sociais, integração de grande parte da sociedade numa classe média, trabalhadora, que tem gratificações. Trabalha, é alienada, mas tem gratificações no mundo do consumo. Tem o mundo da publicidade, apelando para os seus desejos, para as suas fantasias. E é um sistema que funciona assim, expansão basicamente o modelo que a gente conhece hoje. Expansão da economia para conseguir tributar, para conseguir redistribuir benesses, e um sistema de sociedade de consumo com indústria cultural onde as pessoas têm as suas gratificações. Trabalham, mas têm lazer. Isso é o capitalismo tardio de forma bem resumida. Tá? Estado social, grandes conglomerados de empresas e publicidade e propaganda. Para os frankfurtianos, para resumir o ponto, qual é o principal para eles? Você tem a possibilidade de criar sistemas de manipulação. Cria-se sujeitos para os objetos, e não apenas objetos para os sujeitos, para falar com a linguagem do Habermas. Você sofistica os sistemas de manipulação. E eles estão preocupados com isso. Cria-se falsas subjetividades. Elimina a possibilidade de formação de sujeitos autônomos. Se hipersocializa sujeitos numa sociedade de consumo, de publicidade. A família não é a família burguesa, é a família integrada na sociedade, onde a sociedade está o tempo todo batendo na porta quando você liga a televisão todo dia. Ela inunda o seu mundo com símbolos, ele não tem a intimidade burguesa que era importante para o Habermas. Tem vários pontos que são aqueles que ele desenvolve, que os frankfurtianos da primeira geração desenvolvem, quando eles tratam do capitalismo tardio. O problema é quando a racionalidade técnica elimina a praxis. Quem foi que perguntou isso? O que é vocês entenderam a diferença técnica e praxis? Então, quem pode falar qual é a diferença? Técnica é o quê? Disposição sobre... Oi? Disposição diante de um monte de coisas. Deve ser sabida e manipulada, né? Segundo cálculos de eficiência, cálculos de adequado uso de meios para chegar a determinados fins. Ação racional referente a fins de Weber. Tá? Racionalidade instrumental, ação racional referente a fins de Weber. O fim pode ser relativizado em função dos meios que estão aí presentes. E você opera calculando custos da ação.
né? Então, a ação você pode fazer, conforme o cálculo de custos, você pode fazer uma ação que tenha um custo específico, um mal a ser feito. Você pode desviar de um determinado fim porque ele não é possível e chegar por meio de um cálculo de custo, a um uso de meios, digamos, a males necessários para chegar a algo que você deseja. A razão instrumental, ela não está preocupada com os fins e determinar fins, mas sim estabelecer quais são os meios para chegar a fins que já foram dados de uma outra forma. Tá? Algumas vezes também tenta resolver a questão dos fins, que a tecnocracia tenta fazer isso. Podemos também definir por meio de modelos tecnológicos, por meio de simulações, modelos econômicos sofisticados, modelos de administração, como chegar a um fim. Mas o fim é sempre pensado em termos de possibilidades, diante dos recursos e das técnicas existentes. E a técnica? E a praxis? O que é? Ela envolve essa dimensão não do fazer, do produzir e do melhor dispor de coisas, mas sim o agir no mundo. Um agir que envolve um determinado entendimento sobre o que se deve ou o que é bom fazer. A praxis envolve a interação com outros sujeitos para se definir o que se deve fazer, quais são as regras de ação, quais são os valores em jogo. A dimensão da praxis, ela sempre está envolta com a necessidade de deliberar ou decidir sobre valores. E aí que entra a racionalidade comunicativa, aí que entra a racionalidade retórica. Tá? Você pode fazer um modelo técnico maravilhoso, mas aí você pensa assim, um tecnocrata, faz um modelo econômico maravilhoso, mas esquece de perguntar às pessoas se aquele momento é bom. Se aquele modelo é bom. É o Hobbes para o Habermas. Hobbes cria um modelo de sociedade que é aquele modelo. Agora o problema é, como é que passa a ação? Autoritarismo. Passa a ação impondo. Porque os sujeitos detentores de vontade, de capacidade de contestação e detentores de subjetividade, se eles aceitam ou não, não importa ao modelo monológico. Mas para a praxis sempre importa. Só se aplica aquilo que foi posto em discussão e diante do qual nós nos entendemos e consentimos. Isso envolve uma outra forma de racionalidade, que é a racionalidade argumentativa ou, para falar com Perelman, a racionalidade retórica. Você vai responder na próxima. Eu vou ter que pedir desculpa a todos pelo horário já avançado e também pelo nosso atraso. Infelizmente a gente não vai poder recolher mais perguntas, mas o André pode conversar com vocês ali fora. Obrigado a todos e lembrando que quinta-feira que vem a gente está aqui novamente.